lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana estamos falando sobre a advocacia feminista e sistema de tributação brasileira. E nesta quarta-feira recebemos a professora universitária Evanilda Godoy, que fala sobre como a tributação colabora na redução das desigualdades. Bom, olá a todas e todos. Meu nome é Evanilda Godoy, eu sou professora de Direito Tributário e Financeiro da Universidade Federal de Viçosa. Estou aqui, agradeço primeiramente o convite, né? Estou aqui a convite do programa TV Elas por Elas. Então eu agradeço essas mulheres, né, por eu estar aqui hoje podendo falar com vocês. Peço desculpas pela minha voz, que ela está um pouco rouca em razão de alguma coisa, gripe, resfriado, sinusite, não sei, que eu estou enfrentando nessa última semana. Espero que isso não atrapalhe nessa nossa conversa, né? Não vou nem chamar de aula, de formação, né? Embora eu tenha sido informada que essa aula vai ficar gravada, vai ser usada para formação política das mulheres, o que eu achei assim, uma ideia genial, um projeto muito bacana. Então eu espero que a minha voz não atrapalhe, né, no que eu vou querer passar para vocês. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho. Bom, a proposta de hoje é que eu fale com vocês sobre tributação, desenvolvimento, e mais especificamente como que a tributação poderia colaborar para a diminuição das desigualdades sociais. Então, dentro do meu tema aqui, do meu tempo aqui, eu acho que eu gostaria de começar falando um pouquinho, né, sobre as desigualdades mesmo do nosso Brasil, né? Então, a gente tem assim, alguns dados do IPEA, da Oxfam, do MAD, né, o grupo de economistas da Universidade de São Paulo, que eles trazem vários dados, vários números que demonstram numericamente o que a gente muitas vezes vivencia, a gente vê na prática, né, essa grande desigualdade social que nós temos no Brasil. Então, para termos uma ideia, assim, começando pela renda, né, a gente tem no Brasil cerca de 10% dos mais ricos no Brasil, eles ganham, né, tem renda de quase 59% da renda nacional total. Então, se a gente for pegar a renda nacional brasileira, quase 60% está concentrada nesses 10% mais ricos, né? Ao contrário, os 50% mais pobres da população, esse percentual, eles já ganham 29% menos do que esses 10% mais ricos, né? Com relação ao patrimônio, quando a gente vai falar em riqueza, em patrimônio, não só a renda, ou seja, não só o que se recebe, seja de salários, dividendos, essa discrepância, essa desigualdade, ela se acentua ainda mais, ela fica mais gritante, né? Então, a gente tem, por exemplo, que o 1% mais rico da população, ele possui quase metade da fortuna patrimonial brasileira. Então, assim, o 1%, né? E a metade mais pobre, ela possui menos de 1% da riqueza do país. Então, quando a gente fala nessa desigualdade social do Brasil,
a gente tem, pelo menos eu tenho em mente, né, esses números, tanto de renda quanto de riqueza, de patrimônio, né? E aí, quando a gente vai aumentando a lupa, olhando um pouco mais o que representam esses números, a gente vê essa grande desigualdade também de gênero, né? Então, em 2017, saiu um dado de uma pesquisa de que 6%, 6 brasileiros, perdão, não por cento, 6 brasileiros, todos homens e brancos, né, esses que estão aí no topo da lista, em 2017, eles concentravam a mesma riqueza que a metade mais pobre da população, ou seja, eles concentravam a mesma riqueza que mais de 100 milhões de pessoas. 6 pessoas concentravam a riqueza que mais de 100 milhões de pessoas juntas, né, teriam o equivalente. Quando a gente fala assim, também nessa questão de desigualdade social, para além de renda, não para além, mas assim, eu acho que está diretamente conectado, a gente pensa no mercado de trabalho. Então, assim, também nesses dados de Oxford, de IPEA, né, são as minhas fontes numéricas, também uma pesquisa internacional do economista francês, Piketty, né, vocês já podem ter ouvido falar. Ele traz também dados dessas desigualdades, mas a Oxfam tem um trabalho fantástico com relação a isso. Então, a gente, quando pensa no mercado de trabalho, tem-se que, na média global, as mulheres, elas ganham menos que os homens, isso a gente já sabe, mas tem-se um percentual de 23% a menos que os homens, né? Em países desenvolvidos, em desenvolvimento, como é o nosso caso, a taxa de informalidade entre as mulheres chega a 75%. Né? E aí a Oxfam fez uma previsão e ela trouxe uma tendência, se a gente continuar nessa tendência, que a gente está evoluindo, né? O IBGE trouxe aí alguns dados de uma melhora tímida ainda na questão da desigualdade social, do aumento da renda das pessoas mais pobres, mas esse pequeno incremento na melhora, vamos dizer assim, da vida dessas pessoas, que é muito pouco, muito baixo, continuando nessa tendência, as mulheres só teriam, as mulheres brasileiras, né, só teriam uma igualdade salarial com os homens em 2047, né, segundo esses dados da Oxfam. Na educação também o Brasil está muito defasado com relação aos outros países, então é também um dado que vai influenciar negativamente nesta questão das desigualdades sociais. Então, com relação à educação, a gente também tem aí um outro fator que influencia muito nessa questão da desigualdade social. E no caso brasileiro, influencia negativamente. Então, o Brasil, além dele já ocupar posições bem inferiores nesses rankings internacionais que são noticiados o tempo todo nos jornais, em 2020, durante a pandemia, houve uma pesquisa, o PNAD, e eles demonstraram que cerca de 15%, né, das crianças e adolescentes entre 15 e 17 anos se distanciaram, né, ou seja, abandonaram ou não se matricularam nas escolas públicas. E isso é um dado preocupante, e hoje eu, como professora de uma universidade pública, a gente recebe muitos alunos que vêm, felizmente, ainda bem, a gente recebe muitos alunos que vêm das escolas públicas, mas não só eles, sabe? A gente vê de um modo geral que a educação do período pandêmico, principalmente, ela fez com que o Brasil tivesse uma perda muito grande. A gente vê isso muito claramente com quem está entrando na universidade, né, que teve, assim, grande parte do final do ensino médio, final do ensino fundamental ou ensino médio durante a pandemia. Então, a educação é uma questão muito importante que a gente precisa olhar, tá? Pois bem, e aí, né, o que é tributação? Ok, esse, né, o nosso retrato da desigualdade. O que a tributação tem a ver com isso, né? Assim, o que a tributação poderia ou não auxiliar, poderia ou não colaborar para tentar mudar esse quadro de desigualdades brasileiras? Então, a gente tem, assim, algumas propostas, né, que eu particularmente trabalho há algum tempo com algumas propostas, mas antes, assim, o que eu gostaria de trazer, aqui a gente está focado na tributação, mas eu gostaria de falar não apenas sobre o papel da tributação,
mas também da forma como se gasta esse dinheiro, né? Então, a gente fala na tributação, quando a gente pensa nessa ferramenta para tentar diminuir as desigualdades sociais, a gente pensa tanto no ponto de partida, né, da fonte, de onde vai tributar, de quem vai tributar, quanto vai tributar, mas a gente também tem que pensar na promoção das políticas públicas, ou seja, lá na ponta, lá no orçamento, né, como que esse dinheiro vai ser gasto, como que esse dinheiro vai ser empregado, quais são as prioridades alocativas, né? Porque para que a gente tenha políticas públicas, né, e aí eu citei a educação como um dado da desigualdade social, não por outra razão, para que a gente tenha uma educação de qualidade que vai proporcionar que as pessoas tenham aí uma oportunidade de crescimento e de inserção no mercado futuro, né, para que a gente possa talvez reverter um pouco essa situação, precisamos de recursos públicos para investir nessa política pública que é educação. Então, uma das coisas que a gente, quando estuda justiça tributária, né, então quando a gente fala nessa questão de justiça tributária, de desigualdade social, uma das primeiras coisas que nos vem à mente é a carga tributária brasileira, né, ou seja, aonde que está sendo tributado, de onde está saindo o dinheiro, né, que vai para os cofres públicos, né, quem está pagando os impostos. E a gente vê que, não sei se vocês têm esses dados, né, mas imagino que sim, porque agora o tema da tributação está em voga, em razão da reforma, mas a nossa fonte de receitas tributárias, ela está concentrada em grande parte no consumo. Então, independente de nós termos ou não a renda, né, como mostrei no início da minha fala, aqueles 10%, 1% que ganha mais, outra metade que ganha menos, independente de onde estivermos nessa pirâmide, né, nessas faixas de renda, com relação ao consumo, a gente paga a mesma tributação, a gente vai pagar o mesmo percentual de imposto, a gente vai pagar a mesma contribuição social, que são tributos que incidem sobre alimentação. A gente tem para a cesta básica, hoje ainda temos as isenções, né? Mas a gente consome roupa, a gente compra roupa, tá o tributo embutido na roupa, a gente vai pagar um transporte público para se locomover, seja de ônibus, tem um tributo embutido, quem tem carro vai colocar gasolina, está pagando tributo ali. Então a gente paga muito tributo sem nem mesmo saber, né? E hoje essa carga, né, esse montante de tributos que a gente paga sobre o consumo, que são os chamados tributos indiretos, equivale a mais ou menos 40% da arrecadação. Então, quase a metade do que se arrecada está nesses tributos indiretos que a gente não vê. E aí tem pesquisas já trabalhando, né, várias pesquisas trabalham essa questão do consumo e de gênero. A própria Luísa Machado tem um trabalho excelente sobre isso, que demonstra que, inclusive, nessas situações em que a gente está ali pagando o tributo embutido, o tributo embutido no produto, os produtos femininos e os produtos masculinos têm uma diferença grande com relação ao tributo que se paga, né? Muitas vezes os tributos femininos pagam uma tributação, uma tarifa, né, uma taxa, para falar assim, tentar falar mais popular, né, não ficar tanto com os termos técnicos, muito maior que o produto masculino, né? Chega-se a ter exemplos de, por exemplo, lâmina, que é uma coisa fácil da gente verificar nos supermercados, nas farmácias, a lâmina feminina, né, para depilação, custa muito mais caro que a lâmina masculina para barba. Então, a gente tem essas discrepâncias que o próprio mercado impõe, né? Isso vai afetando essa parcela feminina da população de modo muito mais pesado. Mas, para além disso, essa inversão da carga, né, para tirar um pouco do peso sobre o consumo e jogar para renda e patrimônio hoje, que é relativo a esses dados da riqueza que eu apresentei para vocês no início, acho que está em média de, agora não tenho de cabeça, entre 4% e 6% da carga tributária, né? Então, assim, é muito pouco. Para você ter uma ideia, eu trouxe um dado aqui do Sindifisco, que saiu pouco tempo atrás, alguns meses. Eles fizeram um levantamento com dados da Receita Federal de 2021,
e eles trouxeram a seguinte informação, ó, que os contribuintes que declararam, né, então aqui já são as pessoas que estão naquele nível de rendimento que fazem a declaração do imposto de renda. Os contribuintes que declararam ganhos totais acima de 160 salários mínimos, ou seja, mais de 2 milhões de reais por ano, pagaram, em média, uma alíquota de imposto de renda de 5,5%. Né? Ah, mas o imposto de renda não começa em 7,5% e vai até 27%, sim, só que a gente tem várias deduções legais que podem ser feitas, né? Deduções com saúde, com educação, com doações. Tem uma isenção que favorece muito essas pessoas que recebem 2 milhões por ano, por exemplo, que são aqueles empresários, aqueles advogados também, né? Aqueles profissionais liberais, médicos, que têm uma renda mais alta, que extraem essa renda das suas empresas, das suas sociedades, porque no Brasil, por enquanto, até hoje, a distribuição dos lucros e dos dividendos dessas sociedades, não só dos empresários, mas também dos profissionais liberais que têm uma formalização societária do seu trabalho, eles não pagam imposto de renda sobre essa retirada, né? Então, a média dessas pessoas que recebem 2 milhões por ano é de 5,5% de imposto de renda, ao passo que professores de ensino fundamental, né, segundo esse levantamento do Sindifisco, enfermeiros, bancários, assistentes sociais, pagam em média de 8,1% a 8,8%. Né? E essas pessoas são aquelas cuja soma de salários mais rendimentos não ultrapassa 94 mil. Então, a gente está falando aqui de 2 milhões para 94 mil. Então, assim, é uma diferença muito grande de quem paga. Então, a carga tributária, ainda, essa aqui eu estou falando de uma carga sobre imposto de renda, que é o que a gente chama de um tributo direto, que vai incidir diretamente ali sobre a minha renda, que é diferente daquele que incide sobre consumo, que a gente não está vendo, não está sabendo o que está pagando. Então, vocês vejam que ainda nessa tributação que incide diretamente sobre a renda dos mais ricos, ela ainda é muito tímida, né? Então, tem algumas propostas que a gente pode, pensando no direito tributário, levar em consideração. Seria interessante botar em prática, né? Mas, assim, a política muitas vezes não corresponde às expectativas dos estudiosos ou aos dados, né? Porque tem toda uma questão de negociação, né, política que a gente sabe que acontece. Mas a primeira forma de o direito tributário ajudar a combater, né, essas desigualdades extremas seria recompor mesmo essa tabela do imposto de renda. Tivemos isso recentemente, agora com a medida provisória, que teve aí aumento, que foi convertido em lei, né, que teve esse aumento da faixa de isenção do imposto de renda, mas foi muito tímida, precisava dar uma mexida maior para poder atingir essas pessoas que ganham aí mais de 60 salários mínimos, mais de 40, 60 salários mínimos, né? A tributação sobre lucros e dividendos, que eu comentei com vocês, deveria ser retomada imediatamente essa tributação, e o argumento dos empresários, mas a gente já paga o imposto de renda da pessoa jurídica, então a gente vai pagar 2 vezes. Ok, a gente pode discutir isso aí, não é um argumento muito válido, mas há quem defenda. Mas podemos chegar ao meio termo, olha, a empresa, né, escritório, hospital, que seja, que não distribuir o lucro, que reinvestir X parte do lucro, aí a lei vai dizer, né, na sua produção, na sua atividade, né, aumentando ali a capacidade de produção, abrindo novos postos de trabalho, tem ali alguma isenção, algum incentivo, né? Mas se não reinvestisse, distribuir tudo, pagaria uma tributação maior. Enfim, há formas de fazer política tributária pensando na redução dessa desigualdade, né? Outra questão que o direito tributário poderia atuar na tributação sobre heranças e doações. A nossa tributação sobre heranças e doações é muito tímida. E o que acontece é que né, estudos mostram isso, já foi comprovado, né, que há essa tendência de essa acumulação exacerbada da riqueza,
ela vai sendo repassada de geração para geração, justamente porque a herança ela não é tributada, ela tem uma tributação muito pequena, muito tímida, que não faz diferença para aquela pessoa que está acumulando, né, essas famílias muito ricas. E aí, quando eu falo em herança, às vezes o pessoal fala, ah, não, mas herança... Não estou falando do apartamento que vai ficar um dia para o meu filho, ou da casa da nossa avó, que nossos pais herdaram. Eu estou falando em sócios da Americanas, estou falando desses brasileiros que estão aí no topo das revistas, né, da Forbes e tal. São os super ricos, né, os chamados super ricos, que vão criando mecanismo de não pagar tributo. Um deles, por exemplo, ainda com relação à herança, é a transferência da riqueza para o exterior, né, porque no Brasil a gente ainda não tributa doações e heranças que vêm do exterior. Então, se vocês procurarem, vocês vão ter notícia disso no jornal facilmente. Famílias ricas de São Paulo, né, foi onde eu mais consultei, elas têm usado desse artifício, né, de mandar a riqueza para fora, seja comprando imóveis, seja em aplicação financeira, e depois é internalizado por meio de doação ou de herança. E aí não se paga tributo algum, né, com relação à doação ou à herança. Outra questão que agora está sendo tratada na reforma tributária, que eu acho que vai ser interessante, é a questão da tributação dos jatinhos e das embarcações, porque gera uma discrepância muito grande também, né? E fortalecer esses controles, né, de sonegação fiscal, de evasão. Então, a gente tem no Brasil ainda muitos, é o que eu disse anteriormente, paga-se muito tributo no Brasil porque poucos pagam, né? E poucos pagam porque muitas vezes eles têm benefícios legais que a própria lei autoriza e muitas vezes por causa de sonegação, né? O uso de artimanhas mesmo para poder evitar pagar o tributo, né? E uma coisa que é nova para o Brasil, né, relativamente nova, que a reforma foi aprovado no texto da reforma na Câmara dos Deputados, é essa ideia da devolução do tributo, né, do chamado cashback, que está sendo falado popularmente aí, que é o mecanismo de devolução dos tributos para as famílias de baixa renda. Então, é para aquelas situações que eu comentei no início dos tributos indiretos pagos sobre o consumo, que a gente nem sabe o que está pagando, sobre energia, sobre alimentação, calçados, vestiário, né? Então, há essa proposta do chamado cashback, dessa devolução. Essa ideia, ela é uma ideia interessante, mas a gente não sabe ainda como é que ela vai se efetivar, né? Como é que esse valor de tributo pago por quem não deveria pagar, porque a gente tem um princípio na Constituição Federal que nos é muito caro para nós da Justiça Tributária, que é o princípio da capacidade contributiva, né? Então, a tributação deve ser cobrada das pessoas, dos cidadãos, de acordo com a capacidade desse cidadão, dessa pessoa, de contribuir, né? As pessoas que recebem salário mínimo, dois, que seja, elas não têm capacidade de contribuir, né? Isso mal dá para o dia a dia delas, para a manutenção básica delas, né? Lembrando aí que a grande maioria temos aí as mães de famílias que têm ali todas as despesas relativas aos filhos, a manutenção dos filhos, a colocar comida na mesa, né? Então, a ideia desse cashback seria essa devolução, né? Eu acho que ela é uma proposta válida, mas uma proposta muito tímida ainda, se eles efetivarem o que eles estão querendo, que é não conceder isenções para os alimentos da cesta básica. Isso está, né, ainda vamos ver, eu só consigo afirmar como vai ser, é o que eu digo para os meus alunos, depois que aprovar o texto final no Senado, né? Até lá, muita coisa pode acontecer. Mas a ideia do cashback é interessante e ela me remete ao Bolsa Família. A professora Isabel Derzi, uma professora de Direito Financeiro e Tributário da UFMG, professora emérita da UFMG, ela já defendia, né, antes de se falar em cashback,
que o Bolsa Família, na verdade, olhando, né, com uma lente mais ampliada, ele nada mais é do que uma devolução dos tributos para aquelas famílias de baixa renda que não tinham que pagar tributo nenhum, né, e acabavam pagando esses tributos indiretos, né, que eu comentei com vocês. Então, ela já defendia essa ideia de ter uma devolução de tributos para as famílias de baixa renda, para as famílias que eu estou falando baixa renda porque ainda não tem esse um critério, mas é um critério justo, penso eu, né? Não sei como vão ficar esses critérios de devolução, quem vai receber, como é que vai ser, o que vai ser considerado baixa renda, se vão ser as pessoas que estão inscritas no CAD único ou não, se vai cruzar, como eles estavam querendo, o CPF que é informado pela pessoa na hora da compra com os dados da Receita. Não sei como eles vão fazer essa devolução desse cashback. Mas se ela for bem feita, ela também é uma questão interessante, né? E assim, e para além dessas questões, até agora eu falei só de questões de fonte, né, da tributação, e aí já chegando para o final do meu tempo, quando a gente pensa mesmo na tributação como ferramenta para a redução da desigualdade social, a maioria das pessoas elas vão falar nesses pontos que eu comentei com vocês, né? Nessa fonte, de onde tira a tributação, o que vai ser tributado, de quem, como. Mas a gente precisa prestar muita atenção também no gasto público, né? Nessa promoção das políticas públicas, porque o próprio cashback é um exemplo disso, essa devolução do tributo pago pelas famílias de baixa renda, pela população mais pobre, é uma ferramenta, mas ela não é suficiente, né? Porque muitas vezes as pessoas podem não se enquadrar no que eles vão definir como baixa renda, mas ela também não tem a condição, melhor dizendo, a capacidade tributária de pagar tributo. Por quê? Porque o salário que ela ganha, aí vamos pensar numa empregada doméstica, numa diarista, né, que recebe ali não um salário mínimo, às vezes um pouco mais que isso, então ela sai dessa faixa, se for esse o critério, né, vamos supor que seja, vamos supor que o critério seja o salário mínimo. Essas pessoas que ganham mais de um salário mínimo, mas são as trabalhadoras diaristas, trabalhadora doméstica ou outras classes que estão ali, né, não ganham tanto para ter a tributação do imposto de renda, mas elas pagam a tributação indireta porque elas estão consumindo e também não têm direito ao cashback porque já estão numa faixa acima. Para essas pessoas, a gente precisa de políticas públicas, sabe? E mesmo que elas recebam o cashback, elas precisam de políticas públicas para ter uma creche, para deixar os filhos, por exemplo, né? Então, a gente tem um problema sério no Brasil de onde as mães vão deixar os seus filhos para poder trabalhar. E aí, qualquer mãe, né? Eu dei o caso da empregada doméstica, das diaristas, porque eu vejo que elas são as que mais sofrem com essa situação, né, da tributação indireta e também com essa questão das creches, das escolas. A gente precisa de políticas públicas para a educação, e aí começando desde o básico, né? Não só nas universidades, que a gente tem aí uma política boa de educação, mas a gente precisa investir em creches com horário integral. A creche ela não pode fechar nas férias, né? O que as mães fazem com as crianças em dezembro, janeiro, e depois em julho? Então é sempre complicado. Essas mães elas vão recorrer às redes de apoio. Algumas conseguem, mas muitas não conseguem, né? Escolas de tempo integral, para tirar essas crianças que ficam no contraturno na rua, sabe-se lá onde, né? Então, ao outro lado, né, como é que a gente vai reduzir essa desigualdade social? A gente pode começar pela tributação, invertendo, né, essa carga tributária, invertendo de quem se tributa, de como se tributa, para que a gente tenha aí uma arrecadação boa, né, os que ganham mais, que efetivamente paguem mais, e que esse dinheiro seja direcionado, seja efetivado para políticas públicas. E no meu exemplo aqui, que eu estou trazendo para vocês, da educação. Eu acho que sim, que é uma fórmula que poderia ser colocada em prática nos governos, ela, né, não requer assim tanta, como é que eu posso dizer, né, uma engenharia muito mais sofisticada,
Então, assim, finalizando a minha fala, já estou vendo que o meu tempo já está terminando, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é isso, né? A tributação ela pode sim ser um fator de diminuição dessa concentração de renda, de diminuição das desigualdades sociais. Então, para isso, a gente precisaria de algumas alterações legislativas, não na Constituição, né? E a gente precisaria também ficar mais atento a como esse valor arrecadado é gasto, né? Como que esse valor arrecadado pode ser aplicado em políticas públicas, políticas públicas essas voltadas para a redução dessa desigualdade social, e aí, para mim, essa é a primeira, ou uma das primeiras providências seria a educação primária, básica, linha da educação infantil das crianças, né? Seria isso. Muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Até mais. Na aula de hoje, a professora Evanilda Godoy falou sobre a reforma tributária e explicou como a tributação pode colaborar para a redução das desigualdades. Compartilhe esta aula do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. E não esqueça, é de segunda a sexta-feira, sempre às 4h da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.